Amém. Podem se assentar. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Antes da gente retomar as nossas observações, sobre o texto, vamos ler do versículo 1 ao 6, corrido novamente. Diz assim: Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então nós estamos aqui mergulhando na visão junto com João, nesse ambiente do trono de Deus, como nós temos falado. O trono de Deus nesse céu, você lembra que abriu uma porta do céu e ele vê o trono. Você percebe que o trono é o centro de gravidade, está tudo ao redor do trono. Então existe coisas ao redor do trono, ao redor daquele que está sentado no trono, existe um arco-íris, existe seres. O trono de Deus é o centro de gravidade, ele atrai tudo o que está acontecendo ali, porque ele é realmente o centro de tudo. Nós vamos agora continuar observando algumas coisas, mas antes, a semana passada nós não gravamos, não deu para gravar, mas nós destacamos que João, ele escreve de forma literária, destacando algumas coisas. Você lembra? Quando ele fala, depois destas coisas, ele está iniciando uma sessão importante. Quando ele fala, olhei e eis, é como se fosse, estou negritando aqui, presta atenção que tem algo importante nessa sessão. Então nós vimos um pouquinho que a literatura apocalíptica, ela foi muito bem pensada para ser escrita após as visões, após toda essa experiência de João. Ele tem que se assentar e ele tem que então desenvolver essa escrita. Nós vimos isso a semana passada, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí do versículo 2 em diante, mas vamos no 1 de novo. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que talvez vai acontecer, é isso? O que está escrito aí? O que deve, tá? Isso aí, esse termo é importante, isso é uma necessidade divina, deve acontecer, não é talvez vai acontecer essas coisas irão de fato, com certeza, por uma necessidade divina, no sentido, é necessário, porque Deus falou, então é necessário que aconteça. Então deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente João fala, eu me achei no Espírito. Expliquei um pouquinho também essa expressão apocalíptica, é uma expressão profética. Outros profetas falaram isso, me achei no Espírito, fui tomado pelo Espírito. O que João está falando aqui? Eu me achei no Espírito, eu me achei numa dimensão espiritual, sendo totalmente guiado pelo Espírito de Deus, tomando os meus sentidos, os meus olhos, os meus ouvidos, para eu receber adequadamente tudo aquilo que está sendo falado. Eu não estou mais totalmente no controle, apesar de João não ter perdido a consciência, mas ele estava num ambiente totalmente controlado e inspirado pelo Espírito Santo. Eu me achei nesse lugar de Deus, no Espírito, tá? É uma expressão que significa, eu tenho que falar tudo isso para você entender ali o que está acontecendo.
Alguns falam, Pedro teve algo semelhante quando ele teve aquela visão, lembra? Dos lençóis. Lá, Lucas escreve que Pedro teve um êxtase. É como que se os sentimentos humanos, os sentidos humanos, fossem tomados pelo Espírito e guiados pelo Espírito para receber algo de Deus com muita clareza. Então isso é se achar no Espírito, num tipo de êxtase espiritual. Esse é o termo usado lá em Atos, e aqui eu achei no Espírito. São coisas muito semelhantes, tá? Então é isso que está acontecendo. E eis, quando ele estava nesse ambiente de controle do Espírito Santo, olha lá, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante, diga comigo, semelhante. Agora nós vamos ver João descrever com algumas linguagens figuradas, metafóricas, apocalípticas, escatológicas, o ser de Deus. Porque como que você vai falar de alguém que você não sabe, não tem paralelo exato? Então ele fala que esse que estava sentado no trono, ele não era uma pedra de jaspe, certo? Ele é semelhante no aspecto. Por que será que o profeta João aqui tem que escrever Deus dessa forma? São figuras que a mentalidade judaica já conhece. Deus, ele habita, a Bíblia fala, em luz inacessível. Então todas essas figuras, elas falam de glória, de brilho, de resplendor, de luz. Eles não conseguem ver a Deus na sua essência, na verdade, como Deus é, e não tem um parâmetro humano para isso. E ele precisa falar, olha, aquele que eu vi sentado no trono, ele tem uma certa semelhança. Eu vou tentar explicar a minha percepção com figuras, com pedras brilhantes e luminosas que a gente conhece. Nós nem conhecemos, né? Mas na época eles conheciam, né? Olha só, brilhava como? A ênfase de novo, a tua Bíblia traz uma ênfase semi-interpretativa, né? Isso é bom e ruim, porque às vezes ele acerta, às vezes ele pode errar. Mas normalmente ele está assim afinado com o que eu tenho falado, com os comentaristas. Realmente, qual é a acentuação? No brilho, na glória, no resplendor, na luz. Ele vai identificar um ser que tem um resplendor e uma glória, um brilho que ninguém tem, não existe na terra. E ele precisa usar um monte de metáfora para tentar fazer a gente falar, peraí, que brilho é esse? Que tamanho de glória é essa? Aí ele fica usando termos metafóricos, figurados, para tentar explicar para a gente. Então eu estou vendo algo, o brilho que eu estou vendo, ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Vou ver um pouquinho já, calma lá. O que mais que ele vê? Primeiro, ele vê o trono, ele vê quem está sentado no trono. Agora ele vê algo ao redor do trono. Estão acompanhando? Tudo está girando em torno do trono. O que ele vê ao redor do trono? Antes, havia um arco-íris, semelhante, olha lá que interessante, de novo, ele é um arco-íris, mas não é bem um arco-íris igualzinho, exato igual a gente vê da chuva. Por quê? Porque obviamente o resplendor desse arco-íris era outro, a glória e o brilho disso era outro. Ele não consegue falar, é exatamente igual. É um arco-íris e ele precisa adjetivar, ele precisa colocar alguma coisa para mostrar que era algo, um arco-íris, mas com uma característica que só tem lá. Então ele diz, havia um arco-íris. É óbvio que quando a gente fala de arco-íris, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Na Bíblia, aliança, Noé, dilúvio, destruição,
não vou mais destruir a terra com água, estou fazendo uma aliança com vocês. O trono está sendo preparado para os juízos. Traz à mente do leitor, que conhece o Antigo Testamento, opa, tem a ver alguma coisa, além do resplendor, tem a ver com juízo, do trono vai sair juízo, só que existe uma aliança com a terra. Olha que interessante, o arco-íris remete à aliança. Vai juntando para você ver quanta informação em pouco tempo, por isso que é difícil a gente correr. É informação metafórica, essas metáforas, elas são carregadas de significado. Por quê? Porque é imaginação judaica, é apocalíptica judaica. Eu já expliquei muitas vezes, não tinha só Apocalipse, tinha várias literaturas apocalípticas nessa época, desde o século 100 a.C., 200 a.C., até essa época, tinha muitos escritos apocalípticos, e todos com linguagem semelhante. Então eles sabem interpretar isso, eles sabem o que João está querendo falar. Eles sabem que Deus não é uma pedra de jaspe, um sardônio. Eles sabem que João está querendo enfatizar a glória, a luz, o lugar inacessível, que pertence somente a Deus. Eles sabem disso, e nós precisamos saber, para ler o livro de Apocalipse adequadamente. Então, esse que estava sentado era semelhante no aspecto a pedra de jaspe e sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda, outra pedra importante, preciosa, né? Deixa eu ver aqui. É interessante, gente, que quando Ezequiel tem uma visão do trono de Deus, ele escreve aquele que está sentado no trono como alguém que parecia um homem. Aqui João não faz menção, por enquanto, à aparência daquele que está assentado a um homem. Ele evita o que na teologia nós chamamos antropomorfismo. Palavra complicada? Morfo, de morfologia, de forma. Cadê as mamães aí? Tem a mamãe que fez exame morfológico? Já fizeram exame morfológico? Quem ficou grávida faz exame. Por que é morfológico o exame? Porque ele vai ali com o ultrassom ver o formato do nenê, as formas, a morfê, né? Então, morfologia. E antropos, homem, ser humano, homem. Então, antropomorfismo, coisas que eu falo de Deus, que eu dou forma humana a Deus. Por exemplo, Deus é espírito, ele tem corpo? Não. Jesus tem, mas quando a gente fala do Deus Pai, né, principalmente no Antigo Testamento ali, sem a expressão de corporal de Jesus, ele não tem corpo, ele é espírito. Por que a Bíblia fala mão de Deus? Deus não tem mão. Deus não tem mão. Ele não tem corpo. O que nós estamos falando quando os autores bíblicos estão falando, e a mão de Deus fez isso? Ele está falando da ação, da obra de Deus, daquilo que Ele executa na história. Entende? Por quê? Deus não tem corpo humano, não existe mão. Deus é espírito. Deus é luz inacessível, né? Então o que acontece? Deus, Ele vai e se transforma, Ele comunica com a gente em formato humano. Ele se comunica com a gente de um jeito que a gente pode. Os ouvidos de Deus estão inclinados a nós para ouvir. O Salmo fala. Você acha que Deus precisa se inclinar para te ouvir? Ele está em todos os lugares. Tanto é que o outro salmo fala, se eu colocar a minha cama lá na lua, Ele está lá. Se eu colocar aqui, se eu colocar lá no Hades, onde eu for, não vou fugir, porque Ele está lá. Então são expressões humanas. Quando fala Deus se inclinou, Deus está colocando o coração dEle disponível para te ouvir. É uma linguagem humana. Deus não está se inclinando. Deus não tem nem corpo para fazer esse movimento. É um ato de Deus se disponibilizar para a sua oração. São figuras, gente. A Bíblia está cheia de metáforas. Se a gente não aprender isso, a gente erra para interpretar um monte de coisa. Tá? Você vê no próprio Apocalipse, né? Nós vamos ver aqui várias coisas. Nós vamos ver o cordeiro com chifre. Não está. O chifre lá está simbolizando algo.
são metáforas, tá? Então a Bíblia está cheia de figura de linguagem, tudo bem? Eu vou enfatizar sempre para a gente não errar. Então aqui ele evita antropomorfismo, ele vai descrever Deus não mais como Ezequiel, para que Deus seja o inacessível, aquele que é somente Ele, é único, não tem outro igual. E ele começa a descrever com a luminosidade, com a glória, com o resplendor, tá certo? Olha lá mais um pouquinho aqui. A Bíblia frequentemente descreve Deus como luz, isso aí está claro. Podemos abrir para a gente ver? Vamos, abra em Salmos 104, 2. Hoje eu esqueci meu celular. Vamos ver se eu consigo abrir rápido aqui. Salmo 104, versículo do 1 e 2. Bendiga minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Olha lá, estás revestido de glória e majestade. O que João está descrevendo lá? A glória e a majestade de Deus. Coberto de luz, como de um manto. Então a luz está sobre Deus como se fosse uma veste de Deus, um manto. Então João está vendo o que? O manto de Deus, a luz, a glória, a majestade. Tu estendes o céu como uma cortina, né? Aí ele continua nos Salmos. Vamos ver também 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, versículo 5, diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é o quê? Luz. O que João está vendo? Luz para todo lado, brilho de pedra, semelhante aos brilhos das pedras, arco-íris, luz. Ele está vendo Deus, do jeito que Deus pode ser visto pelo ser humano, até mesmo por João. Então ele está vendo a glória de Deus, a expressão do brilho de Deus, a majestade. Ele está vendo o que está sentado no trono, que é semelhante à luz da esmeralda, a luz do sardônio, a luz do jaspe, a luz, entende? Ele está vendo uma luz inacessível. Tá certo? Então é interessante, bora lá. As pedras representando a luz, esplendor, majestade, a ideia de Deus habitando em luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, pode muito bem oferecer a melhor explicação para isso que a gente está lendo. O arco-íris é um termo raro, gente, usado somente aqui e no capítulo 10. Na Bíblia grega, pode significar tanto arco-íris. A palavra grega pode ser traduzida como arco-íris ou auréola, tá? Eles acreditam, os comentaristas, que a melhor tradução ainda é o arco-íris. Apesar desse arco-íris não ser um arco, ser um círculo, uma auréola, porque ele está rodeando, ele está ao redor do trono, ele está fechando o trono. Isso são características também de um arco-íris que só está ali naquele ambiente, né? A imagem combina a tipificação do arco-íris com a luz radiante ao redor de Deus. A promessa de nunca mais destruir a terra com água prepara o leitor para o tema do juízo do livro depois, né? Observa-se a imagem da destruição dos que destroem a terra. Espera aí, Deus falou que não ia destruir mais a terra, e Ele está lembrando lá com arco-íris. Mas Deus vai destruir coisas na terra, mas Ele não vai destruir a terra no sentido de exterminar a terra. Ele vai renovar a terra. Eu farei novos céus e nova terra. Mas o que Deus vai destruir? Apocalipse 11, 18 diz assim:
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Deus tem uma aliança com a terra, e Deus vai destruir quem destrói a terra. Por isso que uma das coisas que os cristãos deveriam pregar é cuidar da terra, porque a terra é de Deus, Deus ama o que Ele criou. Toda a criação de Deus é boa, ela está ruim por causa do pecado. Ela está clamando, Romanos 8 diz, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, para ela ser liberta da corrupção do pecado, que foi colocado por causa da queda. E ela vai ser liberta aonde? Na manifestação de Jesus, dos filhos, do reino, da renovação, dos ressuscitados no novo céu. Esse é o momento que a terra vai ser renovada. É o momento que ela vai parar de gemer, porque ela vai ser salva. E Deus vai destruir os que destroem a terra, e curar a terra, redimir, renovar a terra. Então nós cristãos, quem deveria estar na frente de movimentos ambientais? Os cristãos, não a esquerda. Eles cooptaram a agenda ambientalista como se fosse só deles, políticas ideológicas. Mas quem deveria formular o jeito de cuidar do lugar onde a gente vive, que Deus colocou para a gente, eram os cristãos. De viver de forma sustentável no mundo, seriam os cristãos. Daí nós precisamos de gente, olha só gente, como que é interessante. Eu estou falando coisas do reino de Deus. Precisamos de pessoas que, nossos jovens aí vão fazer faculdade, que se formem nessa área, e exerçam a administração e o ensino da criação com base na consciência que a terra é de Deus, e que prestaremos conta a Ele. Então, vamos lá, vocês estão entendendo, né? Vamos caminhar aqui. De todo modo, vamos resumir o que significa tudo que a gente leu? A imagem indica a glória que envolve Deus em seu trono, ponto. João está vendo a glória de Deus, todo o resplendor, toda a glória e majestade está sendo vista por João, e ele está tentando falar isso para a gente, usando metáforas, pedras preciosas, pedras que refletem a luz, que iluminam com transparência, com brilho, com glória, com valor, da época. Ele está tentando mostrar isso para a gente dessa forma. Tentando não, ele mostra, a gente que tenta entender, né? Versículo 4, olha lá então, o que João está vendo? Um trono, aquele que está sentado, um arco-íris ao redor. O que mais que estava ao redor? Versículo 4, ao redor do trono havia também 24 tronos. Então existe um trono, que é o trono central principal, daquele que é luz, perfeito em glória e majestade, tudo gira em torno dele. Existe um arco-íris, que lembra o pacto dele com a criação, mas que também representa luz, glória. E ao redor ainda do trono, 24 tronos. E nesses 24 tronos, estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Olha que interessante agora, vamos lá. Aqui também, gente, há uma discussão sobre quem são esses anciãos. Um debate existe teológico aqui, tá? Não existe um consenso em todos os teólogos.
Mas eu vou falar as duas e vou trazer uma sugestão do comentário que eu peguei, tá? Que é aquele de referência maior que eu falei para vocês, que para mim é um dos melhores comentários de Apocalipse exegético que a gente tem no Brasil, do Osborne. Então olha só, há um debate quanto à identidade dos 24 anciãos. A pergunta é: eles são seres humanos que estão assentados no trono, ou eles são seres celestiais? Essa é a pergunta teológica que eles não conseguem dar exatidão. Então existe uma linha teológica que vai entender que são seres humanos, e a mais aceita, que eu não vou falar todas porque vai ser cansativo, a mais aceita aqui, eu tenho certeza que a maioria de nós ouvimos isso, que tem a ver com os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo, certo? O autor não concorda com isso, ele vai explicar por quê, mas essa é uma das teorias que nós temos. Então, para isso, nós já ouvimos. Então, eu ouvi isso, todo mundo aqui já ouviu isso, porque é a linha teológica que carrega isso para a gente, tá? Agora, qual é a argumentação, quem acha que não é? Eu queria que a gente ouvisse a voz dele agora, para vocês escolherem, faz sentido, não faz sentido, continua achando que é, né, porque não vai mudar muito. Existe 24 anciãos, e eles têm uma função na dinâmica do trono, é mais importante isso do que saber quem eles são, eu acho, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui, olha lá. Sugestão de Osborne para a melhor interpretação. Pulei bastante coisa aqui, mas vamos direto no que ele oferta para a gente. A chave para ele, tá? Eu vou ler, não sou eu que estou falando, é esse teólogo. A chave para a interpretação é a função dos anciãos no livro. Então ele fala assim, peraí, para eu entender quem eles são, eu vou ler Apocalipse e ver qual é a função desses anciãos no livro, dos anciãos no livro, para eu entender que são os santos que fazem essas funções, ou se são seres angelicais celestiais. Essa é a lógica que ele usa para fazer a interpretação. Ele percebe que o papel desses anciãos principal é a adoração. Aí eu não vou ler também, mas ele cita, isso aqui eu vou colocar lá no grupo, tá? Quem quiser depois conferir. Ele cita capítulo 5, capítulo 11, capítulo 19, capítulo 4, 11 de novo, 18, 14. Então ele cita vários capítulos e versículos mostrando a função principal dos seres viventes. Perdão, dos 24 anciãos. Eles também servem como intermediários e intérpretes. Ele vai mostrar isso também. Um exame profundo desses textos mostra que uma diferenciação evidente entre os anciãos e os santos. Então o que ele está querendo falar? Que não existe os santos fazendo intermediação, e não existe os santos dirigindo o ambiente de adoração. Existe eles adorando, mas não com uma função de governança na adoração. Ele fala que isso pertence somente aos anciãos. No capítulo 5, versículo 8, pode ir lá ver para você. Olha o que diz, né? Vamos ler. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, não, mas aí é dos seres viventes, né? Ah, tá, peraí então. 5:8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então o que ele coloca? Que os anciãos não são os santos. Eles estão exercendo a função sacerdotal que leva a Deus as orações dos santos. Então, essa é a abordagem dele. E isso não são os santos que fazem, são esses seres que para eles são seres angelicais, tá? Então, em 5:8, os anciãos seguram as taças de ouro que contêm as orações dos santos. Não vamos ler, mas preste atenção. Capítulo 7, um deles explica que são os santos vitoriosos. No capítulo 11, os anciãos dão graças a Deus por recompensar os santos. No capítulo 14,
os 144.000, olha que interessante, cantam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então o que ele está mostrando? Que em nenhum momento os anciãos, eles estão sempre separados dos salvos, dos homens, daqueles que são salvos pelo Cordeiro, que estão no ambiente celestial. Eles não se confundem em nenhum momento com os santos. Eles têm uma outra atividade, mesmo quando os santos estão envolvidos. Essa é a abordagem dele. E no capítulo 19, os anciãos se unem ao coro celestial. Os anciãos estão assentados em tronos, enquanto os santos estão em pé diante do trono. A partir dessas evidências, o mais provável é que eles sejam seres celestiais, que reinam com Deus, que sejam parte da comitiva que cerca o trono. Todo rei no Império Romano tinha uma comitiva. Ele chama esses 24 anciãos dessa comitiva. E é interessante que a gente tem alguma coisa semelhante lá no Antigo Testamento. Quer ver? Vai lá em 1 Reis 22. Se eu não me engano, onde eu preguei esse texto aqui. 1 Reis 22. Profeta Micaías, né? Tem uma visão aqui também. Quem achou aí? Diga amém. Reis 22, 19 diz assim: Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no trono. Olha lá, de novo, quem vê a Deus, ele está sempre no lugar supremo, de reinar sobre toda a criação. E todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Existe aqui então, parece que essa comitiva junto do trono de Deus. Se eu não me engano, se a gente continuar lendo, tem um lugar que Deus faz uma pergunta aí, eu não vou achar agora. Eu não vou achar, mas parece que existe também uma conversa de Deus com esses seres ali, é uma pergunta de Deus, né? Que entre vocês aí, quem que vai enganar? Quem que vai enganar? Aí, 20, olha lá, então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, para que vai e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa, outro dizia outra. Quem que dizia? Esse exército celestial que estava do lado, a comitiva de Deus, como se fosse, né, seres que estavam ao redor do trono, que estavam junto com Deus numa governança. Eles diziam um ao outro ali. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Deus, pode deixar que eu engano ele. O Senhor perguntou: como que você vai fazer isso? Gente, você acha que Deus não sabia? Mas existe uma dinâmica muito semelhante. Você percebe o que eu estou falando? Um antropomorfismo. Deus está no trono, como se Deus precisasse de conselheiros. Aí ele pergunta: entre vocês aqui, quem que vai enganar Acabe? Um se apresenta como uma apresentação diante do rei. Eu me apresento, pode deixar que eu cumpro a missão. Eu. Ah, é? E como você vai fazer isso? E aí esse espírito tem que falar como ele vai fazer isso. Ele respondeu: eu vou sair, serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. Ponto final. Tá? Então, e em Jó também tem alguma coisa semelhante. Quando os filhos de Deus estavam, Satanás aparece no meio, não é? Não é assim que começa Jó? Quem são os filhos de Deus? Não são santos, ali são seres celestiais. Talvez essa comitiva do trono.
Então, para Osborne, são seres celestiais que têm governança e autoridade dada por Deus num ambiente celestial. Aí você escolhe, né? Se são os 12, se não são, se são... Vai fazer muita diferença no sentido do papel e da visão incompleta. Eles têm vestes brancas, então existe pureza também, coroa de ouro na cabeça, existe função de autoridade, governança dada por Deus. Não existe coroa nem trono de soberania, mas de responsabilidade, de autoridade dada, delegada a eles para cumprir a função deles, tá bom? Versículo 5, do trono. Então olha só, perceba aí agora essas frases. Capítulo 4, ao redor do trono. Capítulo 5, acha aí, do trono, quer dizer, a partir do trono. Acha aí, diante do trono. Versículo 6, diante do trono. Versículo 6 ainda, no meio do trono, à volta do trono. Gente, a dinâmica está funcionando toda em torno do trono de Deus. Ele é o centro de tudo. Então olha só, ao redor do trono tem coisas acontecendo, de dentro do trono para fora está saindo coisa, diante do trono de Deus tem coisas acontecendo, né? No meio do trono tem coisa acontecendo. Então é uma dinâmica ali celestial, volta dentro, para fora, para dentro do trono de Deus, porque tudo gira em torno de Deus, tudo gira em torno de quem Ele é, da sua obra, do que Ele faz, da sua justiça, da sua bondade, da sua glória, tudo gira em torno dEle. Por isso nós falamos aqui constantemente, que o culto deve ser cristocêntrico, igual o céu, tudo gira em torno do trono, daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. O culto não pode girar em torno de mim, de nós, do que eu quero, da minha glória, do meu desejo, do que eu, né, de tudo, eu. É o que falamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A palavra deve ser pregada para que as pessoas se aproximem dele, representem a imagem dele, cumpram a missão que é dele, glorifiquem a ele. A adoração deve ser prestada a ele, os cânticos devem ser dados a eles, rendido a ele, a oração a ele, porque tudo é por ele, para ele. Essa é a dinâmica do trono de Deus. Se os nossos cultos funcionarem assim, nós estamos sendo um reflexo do que está acontecendo no céu. Eu tenho certeza que os anjos de Deus vão se sentir bem no nosso meio, para adorar com a gente, e nós com eles, num ambiente celestial que não tem mais bloqueio, está tudo junto, porque nós acessamos o ambiente do trono, em adoração, em espírito e em verdade. Nós somos também levados de alguma forma, talvez não totalmente, como João, mas tomados numa dimensão espiritual, de podermos adorar a Deus, né, de todo o coração, amém? Do trono sai relâmpago, voz, trovão, pronto, outra coisa, o que você lembra? Relâmpago, trovão, vai lá, o pessoal conhece mais, vai lá para o Antigo Testamento lá, o que você lembra? O que tem lá, que tem esse ambiente? Vai, pode falar, gente. O Monte Sinai, não é? Fumegando, voz, trovão, buzina. A hora que Moisés sobe, o povo de longe, porque estava com medo, o que estava tendo lá? Relâmpago, voz, trovão. Isso são falas, também na teologia, chamado teofanias. Teofanias são aparições de Deus, não como homem, porque antropomorfismo é como homem, né? Ou epifanias, melhor dizendo, né? Quando há uma manifestação na história do ser de Deus, em algumas coisas que remetem ao que ele é. Então trovão,
Trovão ali não era um trovão natural, no sentido estava acontecendo por causa de uma chuva, não, estava sendo produzido pelo ser de Deus, o trovão, apesar de ser algo natural. Mas buzinas, voz, é tudo mais ou menos assim, é semelhante a trovão, ele podia colocar, semelhante a buzina, semelhante a fumaça, porque é um ambiente trazido do céu para a terra. Isso também, imagine um judeu lendo isso aqui, no trono saíam relâmpagos. Nossa, o nosso povo viu isso acontecer lá no Sinai. Deus, quando deu as leis, eles também viu isso aí. Moisés, eles estavam vendo isso. Tudo isso, gente, está grudado no Antigo Testamento, no imaginário e na estrutura teológica. Você viu o arco-íris? Agora parece o Sinai. Por que o Sinai? Porque sim, tem lei, tem quebra de lei, tem julgamento. Você percebe que tudo vai montando, o livro de Apocalipse vai se montando e mostrando. Deus está lembrando do seu pacto, mas Ele é aquele que está no trono, relâmpago, Sinai, buzina, tem juízo, tem lei, tem gente quebrando, vai vir julgamento. Todos os julgamentos depois partem da onde? Do trono, da soberania de Deus na história, do governo de Deus na história. Por isso que, gente, para a gente aqui, eu sei que depois vai ser, é chocante quando vira um pouquinho, mas por isso que para nós, a centralidade toda, de toda aquela loucura que vai acontecer de juízo, castigo, ainda continua sendo Deus, não é a besta. Não é Satanás, porque Deus não perde o controle de nada em nenhum tempo, e Ele permite Satanás fazer o que vai fazer com a igreja em um tempo, com a humanidade, e no final Ele julga Satanás, mostrando, eu continuo no trono. Tudo parte então de quem Deus é. Nós não podemos ler o restante de Apocalipse sem lembrar disso. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. É um ato de Deus. Isso aqui se inicia em Deus, tá? Outros lugares do Apocalipse também aparece trono, relâmpago, tempestade. Lá no 7º selo você vai ver isso. Olha que interessante, 7º selo, 7ª trombeta, 7ª taça, tudo tem trovão, relâmpago, raio, mostrando de onde está saindo relâmpago, trovão, do trono. Aqui vem de uma atividade de adoração, nos outros uma atividade de juízo, porque o juízo vem da adoração. O juízo, nós vamos ver, vai estar conectado com a oração dos mártires. Você sabia disso? Quem está clamando por justiça lá na base do trono de Deus? Os mártires. Eles estão clamando. O juízo sobre a terra é uma resposta de Deus à injustiça. Eu vou fazer justiça. Os mártires estão orando, a oração deles está sendo levada diante da minha presença. Eles estão clamando a justiça. Só que Deus fala, segura mais um pouquinho, porque tem mais sangue para cair. Tem mais mártir para juntar ao clamor de vocês. Para encerrarmos aqui, a partir do trono sai relâmpago, voz, trovão, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são, de novo aqui, os 7 Espíritos de Deus. Pelo amor de Deus, vocês já sabem Deus não tem 7 espíritos. Isso aqui é novamente um ato numérico, profético, simbólico da plenitude do Espírito de Deus, na sua completude, na sua ação. Tá? Isso é importante, você percebe como o Apocalipse traz metáforas, inclusive números que não podem ser tomados literalmente.
certo? Então, 7 tochas. E nós vamos ver que a atitude de Deus de justiça passa pela ação do seu próprio Espírito sobre a terra. É o Espírito de Deus que vem então de forma plena e completa a obra de Deus sobre a terra, inclusive a sua justiça. Há uma ação aqui. Você está percebendo que a Trindade está envolvida? Sim ou não? O que está sentado no trono, o soberano Criador. O Cordeiro depois aparece no capítulo 5, recebendo adoração. E o Espírito de Deus na sua plenitude agindo. Nós temos o ser de Deus, que é um divino, um ser de Deus, mas comunitário. O conceito difícil da gente entender, né? É um ser comunitário. Deus, antes de criar qualquer coisa, não era sozinho. Ele tinha um outro de si mesmo para se comunicar e conversar. Já pensou nisso? Deus criou o ser humano porque não estava sentindo falta, era sozinho, né? Deus é autossuficiente. Nem para se relacionar ele precisava de ser humano. Ele se relacionava com o outro de si mesmo. Eu termino com essa observação da Trindade. Deus, o Deus, concepção bíblica, principalmente do Novo Testamento, é o Deus mais perfeito que pode ter. Um Deus que, quando não existia nenhuma criação, nenhuma criatura, estava sozinho. Como ele pode ser amor se não tem a quem amar? A Bíblia fala, Deus é amor. Por que Deus é amor eternamente? Porque Deus podia amar o outro dentro de si mesmo, que era em essência o mesmo, mas era uma outra pessoa. E eternamente Ele é um ser que ama, completo, relacional. Por isso, quando o homem foi criado, Deus falou, não é bom que ele esteja só. Ele foi criado à minha imagem, eu nunca estive só. Deus nunca esteve só. Não é bom para ninguém estar só. Por isso que nós somos criados para viver comunitariamente. Por isso que a solidão é tão maléfica à saúde mental. Pessoas que têm solidão. Não um momento de solitude, que é uma coisa boa, mas a solidão, a sensação de não pertencimento a nada. Isso é uma punição, meu irmão. Isso é horrível, né? Porque o homem não foi feito para estar nesse estado. Nós somos a imagem do nosso Criador. Precisamos viver de forma comunitária. Amém? Semana que vem a gente continua. Parei aonde? No versículo 5? Continua do 6 em diante, tá? Diante do trono havia algo de nó, como um mar, algo como, não é um mar que está lá, semelhante a um mar de vidro, semelhante ao cristal, tudo é semelhante, não é um mar, não é um cristal. Ele precisa usar figuras para descrever o que ele está vendo, tá bom? A gente continua, vamos orar? Hoje faltou uns perseverantes aí, né? Ele está viajando? Porque eles vêm sempre, né, quando estão aí. Temos que continuar, gente. Estudar a palavra não é uma questão do cristão. Não é escolha nossa, é uma responsabilidade com Deus. Mas é difícil, dá trabalho. Mas Ele deixou escrito para a gente ler, compreender, viver, caminhar, não adianta. Né? É um compromisso nosso com o nosso Deus. Ele deixou isso aqui para a gente. Deixou para ler, para a gente refletir, passar tempo, né, estudando, querendo compreender mais da presença dEle, de quem Ele é. Amém? E é óbvio, ter a nossa experiência íntima de oração e pessoal com Ele, né? Mas tudo baseado no aqui, ó. Não pode ser algo da nossa cabeça, tem que ser algo que está aqui, na palavra de Deus. Tá bom?